Muito boa tarde para você. Começa agora o Boletim Legislativo com informação e prestação de serviço. Mobilidade urbana no terceiro episódio da série Desafios Públicos. Você vai saber como a cidade se prepara para garantir qualidade de vida diante do crescimento do município. Vamos falar também sobre o que são e como atuam os conselhos municipais, grupos que permitem a participação popular nos assuntos de interesse público. Tudo isso a gente mostra a partir de agora. E para começar esta edição, vamos de balanço da sessão plenária realizada nesta terça-feira. A quinta sessão do ano contou com a apreciação de diversos documentos, a maior parte indicações e requerimentos com pedidos diversos. Eram solicitações de serviços de manutenção pública como limpeza urbana, tapa-buraco, troca de lâmpadas, além de cobranças de informações sobre o trabalho e atendimentos de órgãos municipais. Os vereadores também requisitaram mais agilidade no atendimento médico na cidade e rondas policiais em alguns bairros. A sessão contou ainda com o período do pinga-fogo, momento em que os parlamentares vão à tribuna para debater assuntos de interesse público. O primeiro orador, o vereador Lino Bispo, apresentou em plenário a história de uma moradora da cidade diagnosticada com câncer, que alega lentidão no tratamento do tumor. O parlamentar fez um apelo às autoridades para que a paciente tenha acesso ao atendimento especializado com urgência. Outro parlamentar inscrito no Pinga-Fogo, o vereador Renato Santiago, comentou sobre o caso da criança de 1 ano que queimou o pé em uma escola da cidade. Renato alegou que irá apurar o caso, mas que todo o acolhimento foi feito com a família e a criança. O vereador ainda parabenizou uma empresa que realizou uma palestra sobre empreendedorismo com estudantes de São José. O vereador Cláudio Apolinário também falou sobre o caso da criança que queimou o pé na escola. O parlamentar informou que o acidente foi uma fatalidade e que a situação será averiguada pelo governo. Cláudio Apolinário ainda criticou a ação de uma professora trans de uma escola no Mato Grosso que se vestiu de Barbie para receber os alunos e citou empresas que têm desistido de programas de diversidade. No discurso do Pinga-Fogo, Sérgio Camargo foi outro parlamentar que citou o acidente da criança que queimou o pé em uma escola municipal. Para ele, o acidente precisa ser averiguado de perto. O vereador ainda falou sobre mobilidade e anunciou que irá acompanhar a empresa que ganhou a licitação para aluguel de ônibus elétricos em São José. Já a vereadora Amélia Naomi cobrou medidas urgentes de manutenção e limpeza nos escombros das casas do bairro Vila Guarani que foram desapropriadas. Segundo a parlamentar, o local se encontra em estado de calamidade e tem atraído moradores de rua e criminosos. Amélia também cobrou serviços de manutenção em outros pontos da cidade, como o bairro Rio Comprido. No tema da fiscalização, o vereador Roberto Chagas fez denúncias sobre a falta de água na região norte. Outro assunto destacado pelo parlamentar foi a falta de manutenção pública em uma escola do bairro Santana. Roberto pediu medidas urgentes por parte do executivo. Também na tribuna, o vereador Fernando Petit fez críticas à medida adotada pelo governo do estado que altera o atendimento de alunos autistas nas escolas estaduais. A proposta amplia para 5 o número de estudantes com transtorno que poderão ser acolhidos por um único profissional de apoio escolar. Para o parlamentar, a quantidade ideal de alunos autistas para cada professor deveria ser de, no máximo, 2 estudantes. Outro parlamentar que usou do período do Pinga-Fogo foi o vereador Sena. Ele parabenizou o trabalho da polícia que prendeu um homem que teria praticado o crime de importunação sexual em um supermercado da cidade. O vereador também comentou sobre a situação da criança que queimou o pé em uma escola municipal e disse que irá cobrar providências e responsabilização dos culpados. Sena ainda apresentou um balanço de visitas que fez a órgãos de segurança de São José. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo, a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. E chegamos ao terceiro episódio da série Desafios Públicos. O tema de hoje é mobilidade urbana. Planejar uma cidade que garanta que as pessoas circulem sem dificuldades nos diferentes espaços é um desafio principalmente diante do crescimento urbano. O repórter João Delfino mostra pra gente como São José
tem feito esse trabalho. Mobilidade urbana, a capacidade de se deslocar dentro de uma cidade de forma eficiente e acessível. Congestionamentos, transporte público, condição das ruas e calçadas, obras viárias, tudo isso está a cargo da Secretaria de Mobilidade Urbana. Um trabalho que chega a todos, sem exceção. Todo mundo se mexe durante o dia de alguma forma, ou tem alguém que se mexe para chegar até ela, né? Então todo mundo vai usar a rua, todo mundo vai usar a calçada, e essa é a nossa preocupação aqui dentro da Secretaria. O nosso olhar são para as pessoas, né? O nosso olhar é para essas pessoas, as pessoas que usam as ruas e as avenidas da cidade. E o que isso vai englobar? Vai englobar obras de infraestrutura, então recapeamento, abertura de novas vias, emissão de diretriz viária para loteamento, algum loteamento novo que está surgindo, então o que ela precisa observar, o que ela precisa fazer para garantir essa mobilidade ali do bairro, do seu entorno. Com tanta gente envolvida, são vários os desafios para quem cuida da mobilidade urbana da cidade. Um deles é garantir a boa relação entre os diversos modais. No transporte individual e coletivo, a maior preocupação é o trânsito. O tráfego de carros, ônibus e motos precisa de boas condições nas vias e de sinalização correta. Já as queixas dos pedestres são por manutenção das calçadas, faixas preferenciais e acessos. A gente tem investido muito na melhoria viária, então a gente acredita que quanto melhores são as vias, melhores as condições de trafegabilidade, ou seja, as pessoas terão mais segurança para trafegar nas vias. Se eu tenho um semáforo funcionando adequadamente, se eu tenho um cruzamento que está com a pintura em dia, se eu tenho um asfalto que está muito bem colocado, tudo isso garante segurança. O comportamento dos condutores também é uma preocupação. Campanhas de conscientização sobre o trânsito são feitas com frequência, na busca por diminuir os acidentes. A gente faz isso nas escolas, faz com ações específicas em fábricas, em empresas, né? A gente leva os nossos agentes de mobilidade, eles explicam várias questões. Fazemos um trabalho de conscientização em casas dos idosos, em igrejas, né? E vamos mapeando em cima disso os locais que você tem mais acidente ou que tem mais necessidade dessa intervenção. A pandemia, ela mudou muito a forma que as pessoas se locomovem, né? Uma parcela aí, a gente acredita que de 20% a 30% da população modificou o seu hábito nas ruas. Então, aqueles que não andavam a pé começaram a andar de patinete, ou patinete, ou motoca, ou bicicleta. Aquele que tinha um trabalho, perdeu, foi para o motofrete, né? Ou ele foi também para fazer um transporte por aplicativo de carro. Então, essa movimentação da forma das pessoas se empregarem, né? Ganharem a vida, isso mudou bastante o perfil do usuário no trânsito, né? As pessoas têm também uma facilidade para fazer uma aquisição de moto, né? A gente sabe aí que só faz o parcelamento e tudo mais. Então, a gente acaba cada vez mais tendo que incentivar o transporte coletivo para que o transporte individual não sobressaia. No transporte público, o grande desafio é atender toda a demanda. O poder público precisa estar atento às ações das empresas que têm a concessão dos ônibus e também oferecer infraestrutura para a realização do serviço. A gente faz o acompanhamento das linhas, faz o monitoramento dos ônibus também na cidade, se estão cumprindo viagens, se não estão, se estão quebrando, se as linhas que estão aí hoje são suficientes. E dentro disso a gente tem um corpo técnico muito robusto por trás, que faz esse acompanhamento, fiscaliza as empresas, penaliza também se for o caso, se não estiver cumprindo com horário ou com quebras, né? Se tiver algum tipo de descumprimento, a gente também faz essa fiscalização. Algumas estratégias são adotadas para incentivar outras formas de transporte, como, por exemplo, as ciclovias. São José dos Campos tem quase 200 quilômetros de ciclovia, uma das maiores do estado. A mobilidade urbana é acompanhada de perto pelos vereadores da Câmara Municipal. Para o vereador Renato Santiago, a pasta é uma das mais importantes da cidade e exige uma fiscalização intensa dos parlamentares. Uma das principais funções do vereador, né, é fiscalizar as ações do executivo. Então, muitas dessas ações são ligadas ao transporte, né? Isso tudo chega para nós através dos documentos da prefeitura, através da nossa própria pesquisa relacionada ao trabalho da prefeitura e também
pelas demandas que chegam através da população. Então, nós recebemos todo esse material, né, compilamos e levamos até a prefeitura para saber o que está sendo feito, quais as necessidades, se a prestação de conta, a transparência está correta. Ainda segundo o Legislativo, um desafio para qualquer município é garantir transporte público eficiente e de qualidade. Características que precisam ser contempladas pelos editais de concessão do serviço. De acordo com o vereador Renato Santiago, o poder público deve ficar atento nessas licitações para que a população não fique prejudicada. Sempre estando atento às demandas da população, recebendo as indicações que chegam até o nosso gabinete, né, fiscalizando, como eu já disse, as ações do executivo, para que a gente possa, né, estar sempre antenado com o que acontece relacionado ao transporte público. Então, a nossa principal função é estar sempre próximo à população, entendendo quais são as demandas e quais são as queixas, para que a gente possa atuar de forma firme e presente junto a essa questão. Nosso assunto agora é educação. O currículo do ensino médio das escolas do estado de São Paulo sofreu uma redução de 35% na carga horária das disciplinas de ciências humanas, como História, Geografia, Sociologia e também Filosofia. Esse corte foi registrado nos últimos 5 anos. Alunos concentrados enquanto a professora de Geografia explica a matéria. São nas aulas de ciências humanas que os estudantes aprendem questões históricas, geopolíticas e estimulam habilidades como o debate e o pensamento crítico. Elas são uma ferramenta fundamental para desenvolver habilidades muito importantes para o dia de hoje, não é? Por exemplo, pensamento crítico, análise de contexto, compreensão dos aspectos sociais, culturais, não é? Para que a pessoa, inclusive, seja um bom profissional em diversas áreas, né? Um médico, se o médico não compreende o que está acontecendo na sociedade, como é que ele vai exercer adequadamente a sua profissão, por exemplo, num hospital público, né? Um engenheiro que de repente vai assumir um cargo de gestão, como que ele vai assumir esse cargo de gestão de maneira completa, né, e tal, se ele não compreende, de repente, a política brasileira, a geopolítica internacional. Mas o ensino dessas disciplinas em sala de aula tem cada vez menos espaço. Em 5 anos, o currículo do ensino médio das escolas de São Paulo perdeu mais de 35% da carga horária para as aulas de ciências humanas. Para este ano, o governo cortou ainda mais 13 horas do que foi previsto para essa área do conhecimento. Para a gente entender melhor, em 2020 eram 720 horas de aulas de História, Geografia, Sociologia e Filosofia. Em 2024 eram 480 e agora serão 466. O Murilo é professor de Geografia e coordenador da escola que mostramos. Por aqui, eles não são a favor da redução e procuraram amenizar esse corte. As humanidades, elas contribuem para que as pessoas tenham um pensamento mais totalizante e sistêmico sobre a sociedade em que vivem, tá? Quando você tira essas disciplinas, a tendência é que o pensamento, a visão de mundo fique muito especializada e muito tecnicista e, portanto, limitada para solucionar problemas, não é? Porque para solucionar problemas complexos, você tem que ter também uma análise sistêmica desses problemas. E como será que os alunos encaram essa situação? Conversamos com alguns deles que destacaram a importância das disciplinas, principalmente para os vestibulares. Eu enxergo de maneira muito negativa isso. Eu percebo que alguns vestibulares, como o Enem, eles até aumentaram o número de questões no primeiro dia relacionado à humanidade, justamente porque isso se torna um diferencial você saber essas matérias que algumas escolas até cortaram, por exemplo, filosofia. Então tive uma grande facilidade no primeiro dia de Enem, justamente porque a minha escola continuou com essa disciplina. No mundo que a gente está vivendo na atualidade, ter um conhecimento sobre geografia, história,
é essencial para a formação da pessoa, do senso crítico dela. Humanas pode servir muito para a vida dos alunos no geral, por exemplo, filosofia, em alguma questão, ou interpretação de texto, que acho que é essencial para qualquer matéria, que inclusive eu acho que tem todas as matérias, inclusive matemática, tem interpretação de texto. A possível interferência na vivência em sociedade dos jovens também é uma preocupação dos educadores. Essa doutora em educação explica que a redução traz impactos tanto no lado acadêmico quanto do lado social. Quando a gente pensa em formação, né, a gente hoje entende que é importante ter uma formação integral. Então, cada conteúdo trabalhado na escola vai além de discutir, trabalhar e ser transmitido o assunto em si, o conteúdo propriamente dito, né? Por trás desse conteúdo tem toda uma formação de pensamento, de identidades, de cultura, né? Que vão permeando, né? E essa ideia da educação integral. A redução também é analisada por parlamentares da Câmara Municipal. O vereador Carlos Abranches não considera que a medida vai ser positiva aos estudantes. O impacto disso na qualidade reflexiva das nossas crianças, dos nossos adolescentes, é brutal. A longo prazo, é uma consequência progressiva de imbecilidade. Se eu tiro as matérias reflexivas, eu tiro a capacidade desse jovem de pensar sobre a sociedade em que ele vive, de tomar decisões sérias, de tomar decisões seguras, de assumir a responsabilidade pelos seus próprios atos. Isso é a liberdade. Quando eu sei o que eu posso, o que eu quero e o que eu devo fazer. Isso vem com matérias sérias, reflexivas. O vereador destaca ainda que cabe ao legislativo tentar elaborar leis que valorizem o ensino das ciências humanas. Estamos de olho nisso. Sou radicalmente contra esse tipo de abandono. Isso mexe com a qualidade do ensino. E o objetivo é exatamente fazer o contrário, que é ampliar a possibilidade das pessoas aprenderem a pensar para serem pessoas íntegras, pessoas integrais e que sabem discernir das coisas. O poder público pode muito bem, através de um projeto de lei que eu posso criar, promover encontros nas escolas, trazer os pais para conversar, trazer psicopedagogos, trazer filósofos, sociólogos para conversar. E ainda no tema educação, todo início de ano letivo surge uma preocupação: o peso das mochilas, principalmente das crianças. A Sociedade Brasileira de Ortopedia alerta que o excesso de carga pode sim provocar problemas de postura. O Bruno Castilho vai trazer mais informações para a gente. Pois é, Francine, na volta às aulas, uma preocupação aí dos pais é a questão do peso das mochilas, né, que a criançada acaba levando nas costas, né, o que isso pode causar, enfim, o que pode ser de solução. Por isso a gente vai conversar com o Fabiano Moura, que é ortopedista, né? A gente vai saber um pouquinho das dicas dessa questão do peso da mochila. Primeiro, quais as recomendações para os pais sobre o peso da mochila das crianças? Na verdade, a recomendação não é só para os pais, né, e sim também para os professores, né? É uma questão de bom senso. O exagero é que pode causar algum transtorno. Um livro ou dois não vai causar um peso tão exagerado assim, mas vários livros sim. E podem causar dores, podem causar microtraumas, e isso utilizado várias vezes pode sim causar algum transtorno para a criança. E lembrar que elas estão em formação, então isso pode sim acometer e causar alguma patologia na criança com excesso de peso. Esse excesso de peso, né? O senhor falou das dores, enfim, pode começar com as dores, pode causar uma outra coisa mais, enfim, uma coisa maior no futuro? Sim, o mais comum é elas terem uma lombalgia, né, uma inflamação muscular, uma dor muscular, mas com o tempo, com peso exagerado e com essa cronicidade, com essa utilização disso por vários anos, pode causar algum transtorno maior, uma hérnia de disco, ou algum abaulamento, ou alguma coisa assim. Lembrando que elas estão em desenvolvimento, né, então pode atrapalhar alguma coisa no desenvolvimento delas. E os sinais, né? Quando a criança ela dá os primeiros sinais, é mais a questão da dor mesmo? Como é que os pais também podem saber, ou até mesmo verificar o peso ou o tanto de material que essa criança está levando na mochila? Sim, o primeiro sinal é a dor,
né? Aí depois você vai ver desconfortos, depois você vai ver a criança também ansiosa, ela com algumas limitações, ela com a mialgia, que é uma dor no corpo, uma dor corporal, não necessariamente apenas na coluna lombar. Mas, volto a repetir, é uma questão de bom senso. Uma criança, um peso ali de 3 a 4 quilos, ela não vai sentir, não vai... Agora, se você juntar mais 3 ou 4 livros pesados, você vai ter ali um excesso. Então, tanto para o adulto quanto para a criança, esse excesso de peso nas costas pode sim vir causar dores e alguns acometimentos. Então, o bom é evitar. Tem uma regrinha do peso da criança quanto à relação ao peso, até o máximo de peso que a mochila pode ter? Sim, quanto maior e mais pesada é a idade mais avançada da criança, mais peso ela é capaz de carregar. Então, é bom a gente verificar a mochila do seu filho, o professor também evitar marcar vários livros naquele dia, porque isso pode causar um peso excessivo, e esse peso excessivo é que vai causar um transtorno. Um peso comedido não vai ter problema nenhum, ela vai conseguir carregar sem ter nenhuma alteração ou nenhuma patologia nesse sentido. Para algumas crianças, a mochila com rodinha pode ser uma saída também? Também, hoje é bastante utilizada, né? Hoje ela é bem viável, mas ainda tem um grande número de crianças que ainda utilizam mochilas nas costas. Então, essas que utilizam a mochila nas costas, ter um bom senso, não ter o excesso, o exagero. Isso é importante. Obrigado, doutor, pelas dicas. Então, fica aí, né, algumas dicas do doutor Fabiano sobre a questão das mochilas, né? A mochila que é um companheiro inseparável dos estudantes. Então, não levar tanto peso assim, dosar, ver as matérias, quantos livros leva, para não ficar com problema nas costas num futuro próximo aí. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Bruno. E quarta-feira é dia de falar sobre o mundo dos negócios no quadro Empreende Sebrae. Meu nome é Yuri Solano Sirobaba, eu sou analista de negócios sêniores no Sebrae e hoje eu quero falar com vocês sobre o medo de falhar ao iniciar um negócio. Primeira coisa, a gente tem que ter a consciência de que falhar é normal. Considerando isso, nós podemos o quê? Aprender com os erros. Então, se você tiver qualquer tipo de dificuldade ou falha, você precisa registrar essa falha e ir atrás do porquê ela aconteceu. É entender o que você pode mudar daqui para frente para evitar que isso ocorra. Não que isso não vai ocorrer, mas você vai se preparar para da próxima vez você não sofrer tanto. Outra dica importante é você testar rápido para você poder, nesse pequeno teste que você vai fazer, já ter ali uma noção do que pode vir a acontecer. Então, se você quer investir em um negócio novo, faça esse investimento com início e fim. Não deixe esse investimento a longo prazo, para você poder medir, após isso, o resultado do investimento. Vamos conferir as vagas de emprego na agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de obras, analista de marketing, analista de mídias sociais, apontador de obras, armador de estrutura de concreto, armador de ferros, assistente de vendas, atendente balconista, atendente de farmácia balconista, atendente de lanchonete, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar contábil, auxiliar de cozinha, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de marceneiro, auxiliar de financeiro, azulejista, caldeireiro montador, carpinteiro, carpinteiro de obras, chefe de serviço de limpeza, consultor de vendas, coordenador de obras, corretor de imóveis, cozinheiro geral, desenhista industrial gráfico, eletricista de instalações industriais, empacotador a máquina, empregado doméstico diarista, empregado doméstico nos serviços gerais, encanador, encarregado de açougue, encarregado de obras, farmacêutico, fresador CNC, instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe, jardineiro, leiturista, marceneiro, marceneiro meio oficial, mecânico de refrigeração, monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno,
montador de estruturas metálicas, montador de móveis de madeira, motorista de caminhão basculante, oficial de manutenção predial, operador de caixa, operador de escavadeira, operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias, operador de suporte técnico, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing receptivo, operador de torno automático, operador de vendas, pedreiro, programador de usinagem, serralheiro, servente de obras, soldador, supervisor de produção, técnico de refrigeração, técnico em segurança do trabalho, teleoperador ativo, vendedor interno e vendedor pracista. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de almoxarife, inspetor de qualidade, operador de caixa, operador de centro de usinagem com comando numérico, operador de teleatendimento ativo e receptivo. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E você que acompanha o Boletim sabe que a gente sempre abre espaço para apresentar as ferramentas que permitem a participação popular nos assuntos de interesse público. Pois bem, no Boletim Entrevista de hoje, vamos mostrar como funcionam os conselhos municipais. Olá, seja bem-vindo ao Boletim Entrevista. O tema de hoje é como funcionam os conselhos municipais. Os conselhos existem há mais de 40 anos e são usados como ferramentas de participação ativa dos munícipes no processo de elaboração de políticas públicas. Mas muitas pessoas têm dúvida de como isso funciona na prática. Para a gente entender melhor, eu recebo a Alessandra Araújo, responsável pelo Comitê de Conselhos aqui de São José. Alessandra, seja bem-vinda. Obrigada. Alessandra, para a gente começar, quais são as principais funções dos conselhos municipais? As principais funções são discutir políticas públicas sobre aquele determinado conselho municipal. E como que os conselhos municipais são compostos? São compostos por membros do poder público e da sociedade civil. E São José dos Campos tem quantos conselhos municipais? Você pode citar algum deles e as funções? Atualmente temos 25 conselhos ativos. Um exemplo deles é o Conselho Municipal de Educação, o Conselho Municipal de Saúde e o Conselho Municipal da Assistência Social. E como que os conselhos municipais se reúnem? São através de reuniões, presenças aqui nas sessões de Câmara, com o Legislativo, como é que são? Cada conselho tem um cronograma de reuniões. Então, tem conselhos que as reuniões acontecem todos os meses, tem conselho que as reuniões é a cada 2 meses, e tudo isso está disponível no portal da transparência. E além disso, como que a população pode acionar e usar os conselhos municipais? A população pode participar das reuniões, né, conforme o cronograma que está disponibilizado no portal da transparência, no site da prefeitura. Lá contém os horários, os locais. Se houver ainda mais interesse em saber do conselho, tem as atas, os decretos, as leis. E como que as pessoas podem fazer parte dos conselhos municipais? Os conselhos, né, eles têm um mandato, tem uma vigência de mandato. Então, tem conselho que o mandato é 2 anos, tem conselho que o mandato são 3 ou 4. Então, na sua composição, tem lá a vigência do mandato e dentro daquele período é disponibilizado o edital de chamamento. E é onde a sociedade civil pode participar. É isso, Alessandra. Obrigada pela presença. E a gente fica aqui com mais um Boletim Entrevista. Até mais! Hora de saber como fica o tempo na cidade, na previsão. A tarde desta quarta-feira será de céu nublado com alguns períodos de sol. Pode chover em algumas regiões. Ainda assim, o calor continua e a temperatura máxima alcança os 34 graus, mínima de 21. Para quinta-feira, podemos esperar pelos dias típicos do verão. Manhã de sol com possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde. É bom se preparar para o calor, porque as temperaturas aumentam, com a máxima chegando aos 35 graus, mínima 21. O Boletim Legislativo de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!